Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e hoje a gente vai fazer uma revisão para a prova do Enem. A gente vai fazer uma revisão de 15 tópicos e vamos resolver 10 questões aí para exemplificar. Os 15 tópicos que a gente vai revisar são esses que estão aparecendo para você. A gente vai fazer uma revisão de escala, razão, proporção, vamos falar de regra de 3, análise de dados, potências de 10, geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, funções, gráficos, tabelas, vamos falar de progressão aritmética, vamos falar de exponenciais e vamos falar de análise dimensional. Vamos fazer uma revisão desses 15 tópicos e a gente vai resolver questões do Enem do ano passado, da PPL da segunda aplicação. Você sabia que você vai fazer Enem esse ano? E aí você deve provavelmente estar estudando pelas provas dos anos anteriores, o que é muito legal, só que o Enem desse ano vai se basear nas questões da segunda aplicação do ano passado. Então você saber resolver as questões da segunda aplicação da prova do Enem do ano passado te ajuda no Enem desse ano, e é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. A primeira questão, essa que está aparecendo para você, é uma questão que fala que um estudante de arquitetura projetou um prédio de 32 metros de altura a ser construído em uma maquete em papel cartão na escala de 1:50. Nesse caso, na maquete, a altura do prédio média. Então essa é uma questão de escala. Quando ele fala em geografia que a escala do mapa é de 1:50, o que no mapa for 1, na vida real é 50. Quando ele fala do projeto de arquitetura que a escala é de 1:50, o que na maquete for 1, na vida real vai ser 50. Então a gente sabe que a escala dessa maquete é de 1:50 e a gente sabe que esse prédio, na vida real, ele vai ter 32 metros e a gente quer saber qual que vai ser o tamanho X dele na maquete. Então X está para 32. O que na maquete for 1, na vida real é 50. O que na maquete for X, na vida real vai ser 32. Então a gente tem aqui uma regra de 3, a gente vai fazer uma multiplicação em cruz. 1 vezes 32 igual a x vezes 50. Aí dá pra fazer o seguinte, vamos melhorar daqui, ó. Vamos melhorar isso aqui, vai ficar 1 vezes 32, x vezes 50, vai ficar 50 vezes x, igual a 1 vezes 32. Aí esse 50 ele tá multiplicando, ele vai passar dividindo, vai ficar 32 dividido por 50, aí eu vou fazer o seguinte, em cima e embaixo, eu vou dobrar em cima e embaixo, em cima vai dar 64 e embaixo vai dar 100. Por que eu fiz isso? Porque 64 dividido por 100, eu sei fazer de cabeça, vai dar 0,64, e como a gente colocou a altura do prédio em 32 metros, então aqui vai sair 0,64 metros, que seriam 64 centímetros, mas a alternativa C de casa já está dizendo aí para nós, 0,64 metros é a altura desse prédio na maquete. Então 1 está para 50, 0,64 está para 32 no exercício aí de razão e proporção, de regra de 3, uma regra de 3 simples, de escala. Próxima questão, essa que está aparecendo para você, ela fala quanto é 1000 trilhões vezes infinito. Aí ele fala que é o trecho aí de uma canção, o trecho da canção 8 anos, de Paula Toller, foi apresentado por um professor de matemática a um grupo de 5 alunos. Em seguida, o professor solicitou que cada aluno apresentasse uma expressão matemática que traduzisse os versos citados. 5 respostas diferentes foram dadas. A resposta que representa matematicamente o trecho da canção é qual? Então, quando ele fala de 1000 trilhões vezes infinito. O símbolo do infinito você sabe, né? É o símbolo do 8 aí de contrário, então você já poderia eliminar algumas alternativas, porque você sabe que o símbolo do infinito é um 8 ali deitado. Repara que muitas vezes ele deu aí, não só o 8 deitado, que é o infinito, mas ele deu uma bolinha cortada, um zero cortado, isso aí é o símbolo do conjunto vazio. Não é isso que a gente está querendo agora, a gente está querendo o símbolo do infinito, que é um 8 deitado. Mas a grande sacada dessa questão é você entender o que é o tal do 1000 trilhões. 1000 você sabe, né? 1000 são 3 zeros, um zero é 10, 2 zeros é 100, 3 zeros é 1000, então a gente já tem aí 1000, são 3 zeros a gente vai escrever como 10 ao cubo, 10 ao cubo são 3 zeros, então é 10, 100, 1000, 3 zeros é 1000, só que a gente tem quanto? A gente tem 1000 trilhões, aí eu preciso que você lembre de potências de 10. Um zerinho é 10, 2 zerinhos é 100, 3 zerinhos é 1000, aí 6 zeros é milhão, 9 zeros é bilhão, 12 zeros é trilhão. Ali a gente falou de trilhão, então a gente está num caso de 12 zeros, é 10 elevado a 12. Ó, de novo, 3 é 1000, 6 é milhão, 9 é bilhão, 12 é trilhão. 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 12, a gente tem aquela regra da potência de mesma base, a gente vai somar os expoentes, 3 mais 12 vai dar 15, então a gente tem 10 elevado a 15 e 10 elevado a 15, que é o tal do, como é que chama? 1000 trilhões vezes infinito, joga a gente aí para qual alternativa? A alternativa E, 10 elevado a 15 vezes infinito, é a alternativa E, é a resposta 5, aluno número 5
10 elevado a 15 vezes infinito. Repara que nas outras, embora tenha aí o 10 elevado a 15, uma hora está com um conjunto vazio, outra hora a potência de 10 está errada. Então eu preciso que você saiba nesse exercício resolver potências de 10 para falar de milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão. São sempre potências de 10 que estão indo de 3 em 3. A próxima questão é a questão que fala, o que ela fala? Ela fala que a tartaruga, ou tanchão de trânsito, é um dispositivo de sinalização horizontal utilizado para canalizar o tráfego ou garantir o afastamento do fluxo de veículos de zonas perigosas ou com grande risco de acidentes. A figura 1 apresenta alguns deles já instalados. O modelo geométrico de um tachão está representado na figura 2. Ele é formado por 2 faces retangulares paralelas e 4 faces trapezoidais. Suas arestas laterais, se prolongadas, concorrem em um mesmo ponto. Qual é o sólido representado pelo modelo geométrico do tachão? Então isso aí é uma questão, você tá vendo essa figura, né? Isso aí é aquela coisa que você decora. O nome dessa figura, o que é? É um tronco de pirâmide. Tá vendo essa caixa de panetone? Tá vendo essa caixa, essa urna eleitoral que você vai ali votar na urna? Ela tem esse formato. A caixa de panetone, a caixa de chocotone, ninguém gosta de panetone, todo mundo gosta de chocotone. A caixa de chocotone está cada vez mais cedo no mercado. É um formato aí de tronco de pirâmide. Aliás, é um tronco de pirâmide que as bases, tanto o teto quanto o chão, são quadriláteros. Então a gente fala que é um tronco de pirâmide de base quadrangular. O teto e o chão, as duas bases, são quadriláteros. Então é um tronco de pirâmide de base quadrangular. É uma caixinha de panetone, inclusive, ó, olha só, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quando você tem aqui, ó, cadê? Ih, joguei fora. Pensei que ia ser legal, mas já joguei fora. A caixa de panetone que o Pro comprou. Comprei pra você, pra gente comemorar que você passou no Enem. É um tronco ali de pirâmide, um tronco de pirâmide de base quadrangular, o que leva a gente pra alternativa E. Esse formato também tem naquelas urnas de deposite sua nota fiscal, deposite seu CPF, é aquela tartaruga de trânsito, que você tem a caixa de Shining Box, ao contrário, tem esse formato aí, eu preciso que você decore que o nome disso é tronco de pirâmide de base quadrangular, alternativa E. A próxima questão, ela fala que no espaço, a falta da gravidade faz com que o organismo produza mais cálcio e como o mineral não é usado, o corpo o expele, fazendo com que os ossos diminuam de tamanho. Um dos ossos que sofrem essa redução é o fêmur. O gráfico apresenta a evolução linear do tamanho desse osso ao longo de 3 meses. E um astronauta que antes de ir para o espaço tinha um fêmur de 50 centímetros. Como esse astronauta ficará 5 meses no espaço, considere que a tendência de sua evolução óssea, observada nos 3 primeiros meses, mantenha-se a mesma ao longo dos próximos meses. Aí ele quer saber qual é o tamanho em centímetro do fêmur desse astronauta ao completar 4 meses no espaço. Então repara que esse gráfico, vou pedir para o editor colocar aqui, ó, o gráfico aí do lado, esse gráfico aqui, ele é uma reta que está aqui descendo para baixo. Eu sei que descer para baixo, subir para cima é pleonasmo, mas é uma reta que está descendo para baixo porque justamente esse cara começa com um fêmur ali de 50 centímetros e quanto mais ele fica no espaço, menor vai ficando o fêmur dele. Repara que depois de 1 mês no espaço, o fêmur, que estava com 50 centímetros, ele vai ali para o quê? Ele vai ali para o meio ponto entre o 49,5 e o 49. Aí depois de 2 meses no espaço, o fêmur dele já caiu para 48,5. Depois de 3 meses no espaço, ficou ali entre o 48 e o 47,5. Esse gráfico ele está tendo uma tendência linear, tanto que linear lembra a palavra linha, porque é justamente uma linha reta. É uma tendência linear, isso aí é uma PA decrescente. A gente tem aí que a cada mês que passa, olha só o primeiro mês. No primeiro mês, antes de ir para o espaço, o fêmur dele tinha 50 centímetros e depois de 1 mês no espaço, desceu de 50 para o quem que está no meio termo de 49 e 49,5. No meio de 49 e 49,5 está o 49,25. Então em 1 mês de espaço, desceu dos 50 para 49,25. Então o fêmur dele diminuiu quanto? 0,75. A cada mês que passa, o fêmur dele diminui 0,75 centímetros. Então, se no mês 3, ele vai ali do mês 3 para o mês 4, vai diminuir mais 0,75. Se no mês 3 ele estava ali no meio do 48, com 47,5, ele vai descer para quanto? Ele vai descer para o 40, no meio ali de 40 quanto que ele vai descer? Ele vai cair no 47. Ele estava aqui no 48, no meio do termo do 48 com 47,5, ele estava no 47,75, vai descer para o 47, ele vai ficar com 47 centímetros, alternativa D. O fêmur desse cara, a cada mês que passa pelo gráfico, ele desce um degrau de 0,75 centímetros. Então, do mês 3 para o mês 4, se no mês 3 ele está com 47,75, então no mês 4,
ele vai estar com 47 centímetros. A alternativa D é o tamanho do fêmur desse cara. Próxima questão, fala que em radiometria a potência radiante emitida por uma fonte de radiação é diretamente proporcional à quantidade de energia em joule irradiada pela fonte e inversamente proporcional ao intervalo de tempo em segundo que a fonte necessita para emitir essa energia. Por meio dos sensores adequados, localizados em diferentes distâncias da fonte, medida em metro, é possível medir a potência radiante por unidade de área que chega àquela posição. Ele quer saber qual é a expressão que representa, como é que é, a unidade de medida para a grandeza potência radiante por unidade de área. Então repara que ele falou sobre essa tal de potência radiante por unidade de área, você não entendeu o que é potência, você não entendeu o que é área, você não entendeu o que é radiante, você é radiante, você é uma estrela radiante, que vai brilhar muito no dia do Enem. Só que ele falou que todas essas informações, ele falou que a energia é dada em joule, que é esse J maiúsculo, ele falou que o tempo é dado em segundo, que é o S minúsculo, ele até falou que a distância é dada em metros, que é o M minúsculo, então a gente já poderia pensar que se a distância é dada em metros, se a distância é dada em metros, então a área é dada em metros quadrados. Aí a pergunta é, a medida da grandeza potência radiante por unidade de área. Então a gente está com um caso aí de como é que é? Potência por unidade de área. A área eu vou chamar de S. Tem um pessoal que prefere chamar a área de A. Eu gosto de chamar de S porque eu sou chique, eu sou inglês. Eu estou pensando na palavra surface. A potência é a energia pelo tempo. A energia pelo tempo, vamos chamar de E sobre T, é a energia pelo tempo, vai te dar a tal da potência, isso aqui está sendo dividido pela área, e ele te deu que a unidade da energia qual que é? Ele te falou que a unidade da energia é joule, que é o J maiúsculo, a unidade do tempo é o S, que é o segundo, é o S minúsculo, e como as distâncias estão em metros, então a área vai ficar em metros quadrados. Aí eu preciso que você lembre como é que faz divisão de fração. Como é que faz divisão de fração? Você mantém a fração de cima quieta e você multiplica pela fração de baixo invertida de ponta cabeça. Então vai ficar o que? Isso aqui vai ficar joule vezes 1, que vai dar joule, dividido por S vezes M quadrado. S vezes M quadrado aqui está dividido embaixo. Isso aí é o que está na alternativa E. Joule por segundo, metro quadrado embaixo, alternativa E. Essa é uma questão de análise dimensional. Repara que essa questão pode parecer que é de física, mas você não precisa de física para resolver ela. Você faz ela ali usando as unidades. Próxima questão. Fala que um tipo de célula se reproduz constantemente por divisão celular, triplicando sua quantidade a cada 2 horas, sobre condições ideais de proliferação. Supõe uma quantidade inicial Q0 dessas células sobre as condições ideais de proliferação durante um certo período. Qual é a representação algébrica da quantidade Q dessas células em função do tempo T em hora nesse período? Então eu preciso que você saiba, primeiro que você poderia já usar e abusar dos seus conhecimentos em biologia, sabendo que reprodução celular de bactéria, ela se reproduz ali, essas células vai dobrando. No caso, a gente tem em biologia, quando você tem uma bactéria, ela faz a bipartição, uma vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8. No caso aqui, a cada 2 horas, elas se triplicam. Então, uma vira 3, 3 viram 9, 9 viram 27. É legal você saber, já da biologia, que isso aí é um comportamento exponencial. Uma viram 2, 2 viram 4, 4 viram 8, 8 viram 16, ou no caso é triplo, né? Então, uma viram 3, 3 viram 9, 9 viram 27, que viram 81. Isso aí é uma PG, é uma progressão geométrica, é um crescimento exponencial. Então, você repara que todas as alternativas já têm um formatinho de exponencial. É 3 elevado a não sei o quê, é 2 elevado a não sei o quê. Então, esse elevado é uma questão exponencial, que é o que justamente explica o crescimento bacteriano. Repara que ele falou também que a gente tem aqui, eu estou falando do crescimento bacteriano, mas ele falou que é uma célula que faz divisão celular, que não interessa muito no caso da célula reino Monera, a biologia revisão, a bactéria ela faz parte do reino Monera, é um ser unicelular que vai ali se reproduzindo por bipartição. Então, quando o exercício fala de divisão celular, ele também poderia se aplicar uma divisão de bactéria a cada meia hora, uma bactéria se duplica a quantidade delas ali por bipartição. No caso aqui, a gente sabe que triplica. Então, a gente vai procurar as alternativas, não que tem o número 2, mas as alternativas que tem o número 3. E a gente vai falar que a quantidade de bactérias, a quantidade de células, depois de um certo tempo T, é igual à quantidade inicial delas vezes 3. Por que vezes 3? Porque ele falou que a quantidade de bactérias, a quantidade de células está triplicando. Se ele estivesse falando que estava dobrando, eu ia colocar um 2.
Se ele falar que está quadruplicando, eu ia colocar um 4. Se ele falasse que está vezes 5, eu ia colocar um 5. Então você coloca vezes 3 porque ele falou que a quantidade de células está triplicando. E se ele falasse que a quantidade de células está triplicando a cada 1 hora, então eu ia terminar esse exercício falando aqui para você elevar ao tempo t. Depois de 1 hora, triplica. Depois de 2 horas, triplica, vezes 9. Depois de 3 horas, triplica. Só que ele falou que isso acontece não de 1 em 1 hora, mas de 2 em 2 horas. Então eu vou pedir para você vir aqui, já que o tempo está dado em horas e elas se triplicam não de hora em hora, mas a cada 2 horas, eu vou pedir para você fazer esse t dividido por 2. Porque pensa comigo, depois de 2 horas elas triplicam, não é? Então se você colocar o tempo como 2 dividido por 2 vai dar 1. 3 elevado a 1 é 3, elas estão triplicando. Depois de 4 horas, nessas 2 horas elas triplicam, nessas 2 horas elas triplicam de novo. Se você colocar o tempo como 4, 4 dividido por 2 é 2, e 3 elevado a 2 é 9. 3 vezes 3, elas triplicam, depois triplicam de novo. Então a gente colocou esse 3 aqui porque elas triplicam, e a gente colocou aqui esse tempo dividido por 2 porque elas se triplicam a cada 2 horas. Você saberia como que deveria ser o enunciado para aqui ser 2 e aqui ser 3? Se ele falasse não que elas triplicam, mas que elas duplicam, elas dobram, e não a cada 2 horas, mas a cada 3 horas. Aí seria aqui o 2 e aqui o 3. No caso, como falou que elas triplicam, o 3 é aqui. É a cada 2 horas, então o dividido por 2 é aqui. Isso leva a gente para a alternativa D, que é 0, que é a quantidade inicial, vezes 3 elevado a t sobre 2. Próxima questão é uma questão que fala pra gente que um ateliê de costura, para confeccionar 200 calças jeans em 5 dias de trabalho, são necessários 10 funcionários. Devido a uma crise financeira no ateliê, a gerente decidiu demitir 4 funcionários, visando a redução de custos. Sabe-se que a produção deverá ser mantida com um novo quadro de funcionários, ou seja, após a demissão. Em quantos dias de trabalho o novo quadro de funcionários confeccionará a mesma quantidade de calças jeans? Então, primeiro de tudo, isso é uma regra de 3 composta. Não é só o 1 está para 50, X está para 32. Agora a gente tem a galera que trabalha, quanto tempo elas trabalham e quanto que é produzido. Então é uma regra de 3 composta, tem mais informação. Uma outra coisa é que teve um enrolation aí. Falou que tem 10 pessoas e vão demitir 4, é um jeito fofo de te falar que vão sobrar 6. Se você tem 10 e demite 4, vão sobrar 6 ali trabalhando. Então quando ele vira e te enrola aí falando o que ele fala, quando ele vira e fala, em quantos dias de trabalho o novo quadro de funcionários? O novo quadro de funcionários tinha 10, demitiu 4, vão sobrar 6. Então vamos começar pensando nessa regra de 3 composta, organizando as informações. A gente sabe o que a gente sabe. A gente sabe que você fazia 200, vamos colocar aqui, 200 calças jeans em 5 dias de trabalho com 10 funcionários. Agora a gente demitiu 4, a gente está só com 6 funcionários, a gente quer saber em quantos dias X a gente vai conseguir agora produzir a mesma quantidade que a gente tinha antes, só que antes a gente estava produzindo 200, então a gente quer manter aí produzindo 200. Tem vários jeitos de você fazer essa tal de regra de 3 composta. O meu jeito favorito, na verdade o meu jeito favorito eu não vou te contar agora porque o meu jeito favorito é bem estranho. O que eu pensaria para fazer esse exercício? Se para fazer 200 calça jeans, 10 funcionários gastam 5 dias, então a gente poderia pensar que se fosse apenas um funcionário trabalhando 5 dias, ele iria fazer apenas 20 calça jeans, eu dividi por 10. Agora, se um funcionário em 5 dias faz 20 calças jeans, em um dia ele faria, dividido por 5, ele faria 4 calças jeans. Eu acabei de descobrir que um funcionário trabalhando por um dia produz 4 calças jeans. Agora eu tenho 6 funcionários querendo fazer 200 calças jeans. Eu quero saber quantos dias de trabalho eles vão querer, quantos dias de trabalho eles vão precisar. Se eu sei que um funcionário demora um dia para produzir 4 calças jeans, eu poderia já começar aqui multiplicando por 6 e falando que 6 funcionários vão em um dia produzir o quê? 24 calças jeans. Eu fiz os dois lados ali, vezes 6. Por que vezes 6? Porque eu sei que agora eu estou trabalhando com 6 funcionários. Então, 6 funcionários trabalhando um dia vão produzir 24 calças jeans. Aí repara que não está muito fácil agora dar esse pulo de 24 para 200. De 24 para 200 não é uma dobrada, não é uma triplicada, não é 1 vezes 10. Tá difícil fazer essa conta? Então vamos fazer o seguinte, como que você faz para ir de 24 para 200? Você multiplica por 200 sobre 24. Isso aqui foi meio complicado, né? Repara que se você pega o número 24 e multiplica por 200 sobre 24, vai cancelar o 24 e vai dar o que você queria, que é o 200. Então eu vou pegar esse 6
esse 6, na verdade não esse 6, né? Esse 1, e eu vou multiplicar ele por 200 sobre 24, não era o 6, porque o 6 já foi, né? O 6 já veio daqui para cá, 200 sobre 24 não é das contas mais agradáveis, não é o tipo de conta que você queria estar fazendo agora, né? Vamos fazer 200 dividido por 24, vamos simplificar em cima e embaixo por 2, em cima vai dar 100, embaixo vai dar 12, vamos agora dividir em cima e embaixo por 2 de novo, em cima vai dar 50, embaixo vai dar 6, e eu acho que agora dá pra gente dividir em cima e embaixo por 2 de novo, vai dar 25 sobre 3. 25 sobre 3 é o tipo de conta que eu não estou muito afim de fazer agora. 25 sobre 3, na verdade, eu vou ter que fazer porque eu olhei as alternativas não estão em fração. As alternativas estão em vírgula. 25 sobre 3, se fosse 24 sobre 3, daria 8. Então deve dar 8 e pouco. Uns 8,3, você faz aí na calculadora. 8,3 é a alternativa D. Então repara que nesse exercício, ele foi um exercício meio chato, né? Porque é um daqueles exercícios que você faz e a resposta dá por 8,3, dia quebrado. Acho que eu errei essa questão. Mas na verdade, realmente, 8,3, alternativa D, é quantos dias ia demorar para essas pessoas fazerem o mesmo rolezinho. Regra de 3 composta. Próxima questão. Fala que uma imobiliária pôs 5 apartamentos à venda em 5 prédios diferentes de uma cidade brasileira. O quadro apresenta o preço e a área de cada um desses imóveis. Aí a gente tem uma tabelinha que tem os 5 apartamentos, tem as 5 áreas e tem os 5 preços em milhares de reais. O investidor decidiu comprar o apartamento com o menor preço por metro quadrado dentre os 5 apresentados. Aí ele quer saber qual que é o apartamento que o cara vai comprar. Então, primeiro de tudo, repara que quando o Enem ele dá gráficos, quando ele dá tabelas, quando ele dá informações organizadas, é muito comum que você tenha 5 apartamentos. É muito comum quando você tem gráficos que você tenha 5 gráficos, 5 curvas. Por quê? Justamente porque o Enem tem 5 alternativas A, B, C, D, E. Então ele coloca aí 5 apartamentos para você justamente ter que decidir entre os 5 apartamentos qual das 5 alternativas é o apartamento que o cara vai ter que comprar. E ele falou que o cara vai comprar o apartamento com o menor, não é o maior, é o menor preço por metro quadrado. Repara que quando ele fala preço por metro quadrado, ele está pedindo para você dividir o preço pela área que está em metros quadrados. Então o preço está dado em milhares de reais, você vai dividir pela área que está dada em metros quadrados. O nome disso, você lembra? Quando a gente divide eu por você, a gente está calculando o quê? Eu dividido por você tem que saber o nome. Eu dividido por você chama razão. Cuidado para não confundir quando é eu menos você, que aí a gente chama essa subtração, a gente chama de diferença. No caso aí é uma razão, é uma divisão. Eu dividido por você é uma razão. No caso é uma razão entre o preço e a área em metros quadrados. Então tem essa tabelinha que você está vendo aqui, e eu vou pedir para você gentilmente pegar a sua calculadora, vamos fazer as contas aqui, mentira, né? Não vamos fazer com calculadora não, você fazer de cabeça. A gente tem ali, ó, o preço em milhares de reais e aqui a área em metros quadrados, e a gente quer fazer preço por metro quadrado e ver qual dessas alternativas vai dar a menor. Então vamos fazer aqui, ó, preço dividido por metro quadrado. 350 dividido por 80, dá para cancelar o zero e vai ficar 35 dividido por 8. 35 dividido por 8, se fosse 32, ia dar 4, alguma coisa, 4, alguma coisa, 35, deve dar 4 e pouco, 4,5, 4,4, alguma coisa em torno daí. Aí no outro a gente tem 450 dividido por 90, 450 dividido por 90 dá uma conta exata, porque você cancela o zero e 45 dividido por 9, você tem que saber que 45 dividido por 9 dá 5, já deu maior do que o apartamento anterior. Aí no próximo a gente tem 480 dividido por 120, dá de novo para cancelar o zero, e 48 dividido por 12 é uma conta exata. 48 dividido por 12 vai dar 4, esse aqui tá mais vantajoso do que o cara ali do começo. Aí a gente tem 580 dividido por 130, cancela o zero, 58 dividido por 13, tá com carinha de conta exata isso aqui. 58 dividido por 13, 13 não vai dar, né? 58 eu vou roubar, tá? 58 dividido por 13, 58 dividido por 13 dá 4,46. Não dá muito legal para comparar com o primeiro, mas a gente sabe que o terceiro, o apartamento número 3, estava dando 4, então ele por enquanto é o menor. Aí a gente tem 620 dividido por 135, esse nem tem um zero para cancelar, então eu vou roubar mesmo, tá? A gente vai fazer 620 dividido por quanto que é? 620 dividido por 135, esse aqui deu 4 e pouco, 4,59, então o melhor apartamento é o apartamento 3 que está na alternativa C, porque ele deu a menor razão, 480 dividido por 120, deu 4. Então repara que nesse exercício é para ver se você sabe fazer suas continhas ali de boa, de divisão de razão, e você perceber que quando ele fala para você calcular uma razão, ele está pedindo para você calcular uma divisão. Próxima questão.
fala que um rolo de papel higiênico tradicional é representado por um cilindro circular reto, retirando-se outro cilindro circular reto interior, de mesmo eixo de simetria, mesma altura e diâmetro menor, conforme a figura. Considere um rolo de papel higiênico com 12 cm de diâmetro externo e 4 cm de diâmetro interno, 10 cm de altura. Ele quer saber qual é o volume em centímetro cúbico deste rolo. Então repara que a gente tem um cilindro grandão por fora e um cilindro pequeno por dentro. Então a gente vai fazer o volume do cilindro grande por fora menos o volume do cilindro pequeno por dentro. Aí eu preciso que você lembre qual é a fórmula do volume do cilindro. A fórmula do volume do cilindro, você lembra qual que é? É a área da base vezes a altura. Então a gente vai fazer área da base vezes a altura, volume do cilindro grande, menos área da base vezes a altura, volume do cilindro pequeno, volumão do cilindrão, menos voluminho do cilindrinho. A gente vai achar o recheio, que é essa coroa circular 3D, que é o rolo de papel higiênico, é um cilindro grande por fora, menos um cilindro pequeno por dentro. Lembrando que quando você faz área da base, é a área de um círculo. A área do círculo você precisa decorar para mim, que é πr quadrado. Cuidado para não confundir com 2πr, então vai ficar πr quadrado. Outra coisa que você também não pode confundir é diâmetro com raio. Quando ele fala que o diâmetro do círculo grande é 12, você tem que dividir por 2 para pensar que se o diâmetro é 12, então o raio é metade, o raio é 6. Estou fazendo πr quadrado. E a altura ele deu, né? A altura ele falou que é 10. Aí agora vamos remover o cilindro pequeno por dentro. A área da base, de novo, é πr quadrado. Só toma cuidado que ele falou que o diâmetro é 4. Então você tem que dividir por 2 para achar o raio, que vai ser 2. E a altura, de novo, é 10. Então, dois problemas que você tem, dois cuidados que você tem que tomar aqui. Primeiro, é lembrar que a área da base é πr quadrado, não é 2πr. E outra coisa que você precisa lembrar é que o diâmetro precisa ser dividido por 2, porque quem importa nessa brincadeira não é o diâmetro, quem importa é o raio. 6 ao quadrado é 36, vezes 10 é 360, 360π, menos 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 10 é 40, 40π, 360 menos 40 vai dar 320, só toma cuidado para não esquecer o π e não tenta apagar de legal, falar, pô, professor, eu decorei o π é 3, 3,4, 3,4 não, tá? Aí 3,4 eu já tô doidão, 3,1, 3,14, 3,1, 4, 1, 5, 9, 2, né? Não troque o π. Repara que nas alternativas o π está indicado, inclusive essa aí é a alternativa C, 320π. Se ninguém falar para você quanto que é π, não tente pagar de legal e falar que você sabe quanto é π, porque você decorou, porque você é um nerd, deixa ali indicada a letra π. Próximo e último exercício é um exercício que fala que uma sala escura há um ponto luminoso a mais de 3 metros de distância de uma parede e um disco pendurado paralelo à parede entre ela e o ponto luminoso. O disco encontra-se a 1 metro de distância do ponto luminoso, projetando uma sombra S1 em formato de círculo na parede. Esse disco é afastado mais 2 metros do ponto luminoso em direção à sombra e sem encostar na parede, projetando outra sombra S2 também no formato de um círculo. Sejam A1 a área de S1 e A2 a área de S2. E ele quer saber qual é o valor da razão da divisão de A1 por A2. Então você entendeu o que está acontecendo aqui? Primeiro de tudo, você conseguiu ler o enunciado e entender o que está acontecendo aqui? Ele está fazendo uma brincadeira de sombras. Ele falou que você tem um amiguinho aqui, tem uma parede aqui, um anteparo, e aí ele falou, ó, em uma sala escura há um ponto luminoso a mais de 3 metros da parede, então essa distância aqui do ponto luminoso até a parede é maior que 3 metros, e aí ele fala que tem um disco pendurado paralelo à parede, entre ela e o ponto luminoso. O disco encontra-se a 1 metro de distância do ponto luminoso. Então você tem um disco aqui que a distância até ele é de 1 metro. Aí ele vem aqui e faz a sombra. Essa sombra aqui tem uma área que ele vai chamar daqui a pouco de A1. E aí ele fala depois que esse círculo, esse disco, é afastado mais 2 metros do ponto luminoso. Então se aqui estava o ponto luminoso a uma distância de 1 metro, agora ele vai ser afastado, de forma 2 metros a mais. Então agora a distância total dele é 2 metros a mais, 1 mais 2, a distância total dele vai ser de 3 metros, então antes a distância era de 1 metro, agora foi 2 a mais, agora a distância é de 3 metros, e aí vai fazer a área dele aqui, ó, é o mesmo disco, cuspi aqui, perdão, fez a mesma área aqui, mesma área não, né, uma área menor, a outra área é maior. Quando você está mais próximo do ponto luminoso, a imagem da sua sombra fica maior. Quando você está mais perto do ponto luminoso, a sua imagem fica com uma área menor. E ele quer saber fazer aí a divisão entre a área maior, A1, e a área menor, A2. E aí você poderia pensar que é um problema de semelhança, que a distância antes era 1, depois a distância foi 2 a mais, a distância virou 3, então 1 está para 3, e aí você pode pensar que a brincadeira da área é a mesma. Se a distância era 1 e agora a distância é 3, 1 para 3 triplicou, então a área provavelmente também vai triplicar. Só que aí eu preciso que você tome cuidado de lembrar que as distâncias estão em metros e a área não é em metros. A área é em metros
quadrados. Então, o que você fizer com as distâncias, a área vai sofrer ao quadrado. Então, se 1 metro de distância viraram 3 metros de distância, beleza, 1 para 3 triplicou. Mas eu vou pedir para você falar que a área não vai triplicar, porque a área não é em metros quadrados. Então, 1 para 3 triplicou. Como você está falando agora de área, eu vou pedir para você pegar esse 3 e elevar ele ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9. Isso aí leva a gente para qual alternativa? Leva a gente para a alternativa E. Repara que a distância que era 1 virou uma distância que era 3. Ela triplicou, só que a área não vai triplicar. A área vai fazer vezes 9. Por que que a área vai fazer vezes 9? Porque enquanto as distâncias são em metros, a área é em metros quadrados. Vou te dar 2 spoilers aí de presente para você que ficou até o final desse vídeo. Se você tivesse que a distância era 1 e depois ela virou 4, o que ia acontecer com a área? 1 para 4 quadruplicou. 4 ao quadrado ia dar 64. Perdão, 4 ao quadrado é 16, né? Ups, 4 ao quadrado é 16. Então, se a distância fosse de 1 para 4, beleza, ela quadruplicou. Na área, ela ia ficar, 4 ao quadrado ia ficar 16. Se a distância fosse de 1 para 10, a distância fez vezes 10. O que a área vai fazer? 1 para 10, a distância vezes 10, a área vai fazer 10 ao quadrado. A área vai fazer vezes 100. Na verdade, aqui no caso, a gente sabe que quanto mais perto a área é maior e quanto mais longe a área é menor. Então ela está com uma questão aí de inversamente proporcional, mas o que importa são as proporções entre o 1 para 3 virou 1 para 9, 1 para 10 virou 1 para 100, a área se comporta ao quadrado. Se fosse um problema de 3D, se fosse um problema de geometria espacial, você saberia como fazer as brincadeiras para o volume? O volume não é em metros, o volume é em metros cúbicos. Então tudo que você fizer com as distâncias, o volume vai sofrer ao cubo. Então se as distâncias dobrarem, o volume não vai dobrar. O que o volume vai fazer? 2 ao cubo vai fazer vezes 8. Se as distâncias fizerem vezes 10, o volume não vai fazer vezes 10, ele vai fazer vezes 10 ao cubo, ele vai fazer vezes 1000. Se as distâncias dividirem por 3, o volume não vai dividir por 3, o volume vai dividir por 3 ao cubo, que é 27, vai dividir por 27. Então o volume ela faz as coisas ao cubo, assim como a área faz as coisas ao quadrado. Essa foi a nossa revisão para o Enem, eu espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Até mais.